Já acessou o Acre da Hora? Todo o Acre para você conferir, para você curtir, inclusive o nosso programa Personalidades. Eu estou aqui para falar com você sobre o Personalidades, que é um papo muito legal dentro do Acre da Hora, e que está recebendo sempre uma personalidade bacana do mundo da política, uma personalidade da cultura, da arte, e claro, uma personalidade acriana que você precisa ouvir, que vai ter muito o que falar. E a gente hoje está recebendo aqui ninguém menos que um cara que na última eleição entrava na casa de vocês e dizia: aqui é o seu camarada. Eu vou conversar com Edivaldo Magalhães, o camarada Edivaldo Magalhães, cruzeirense, tudo bom? Bem-vindo. Primeiro, muito obrigado pelo espaço na sua agenda, que eu sei que é complicado nesse período. E depois, obrigado também pela coragem de sentar aqui com a gente para abrir o jogo de verdade, que essa é a finalidade aqui do Personalidades. Bem-vindo, Edivaldo. Obrigado, Arão, tarauacaense e cruzeirense. Quase adotado já. Região do Juruá reunida. Isso aqui. mesmo. O Acre da Hora, quero agradecer por essa oportunidade, né? Mais um espaço da notícia, do bom debate político, da boa causa do Acre, né? Que nós vamos poder acompanhar no cotidiano daqui para frente. Então, agradeço por estar aqui no início desse projeto. É isso. Antes de mais nada, o Edivaldo, eu falei que ele entrava dizendo: eu sou o seu camarada, e uma parcela significativa aceitou e entendeu isso, que ele foi reconduzido à Câmara dos Deputados. Eu queria que você começasse, antes de começar a entrevista, não é entrevista ainda, Certo. você começasse agradecendo todos os seus votos e a sua recondução à condição. E não foi fácil, não foi muita gente que conseguiu, não. Você foi um dos que está de volta à Câmara dos Deputados a partir do do ano que vem, a partir do primeiro mês do ano que vem, 1º de janeiro. 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, né? Parlamentar de 1º de fevereiro do ano que vem. Eu queria que você começasse olhando lá para a nossa Câmara e agradecendo os seus votos. É uma vitória eleitoral, não é uma conquista individual. É uma conquista coletiva, né? A gente só consegue ser eleito quando a gente convence um mundo de pessoas a tomar uma decisão, tomada a decisão, a sair de casa, ao sair de casa, chegar com a mesma decisão até a urna e confirmar a decisão tomada. Porque nesse emaranhado de disputa política eleitoral, no momento e nesse ambiente de comercialização do voto que nós estamos vivendo, não é fácil a pessoa materializar a decisão do seu coração. Portanto, foram 5.822 votos obtidos. Eu quero agradecer cada um deles, né, que me permitiu retornar para a Assembleia já para o exercício do 5º mandato integral e da minha 6ª posse, porque eu assumi pela primeira vez, eu era suplente, e o saudoso deputado Sérgio Taboada abriu mão de boa parte do seu mandato para que eu pudesse Sérgio Taboada, que era músico também, né? Grande músico, promotor cultural, autor da primeira lei de incentivo à cultura do Estado do Acre. Bacana. Agora, Edivaldo, vamos voltar para o início. A gente está no início, né? A gente está em Cruzeiro do Sul. Começar a falar, eu queria que as pessoas... O Edivaldo é de 65, me confidenciou aqui em off. Pode dizer a idade? Não tem problema? Ora, 57. 57 anos, tem gente que não gosta. Me confidenciou a idade agora há pouco, 57 anos, 1965. Como é que a política entrou na tua vida? Como é que esse cruzeirense enveredou por esse caminho? Eu sei que você começa lá nas lutas sindicais, mas conta um pouco desse princípio pra gente. Olha, eu nasci numa ladeira e vivi numa ladeira logo após aqui a Escola São José. Nós estamos aqui nesse ambiente aqui do Hotel São José. Sim, sim. Aqui à frente. Inclusive agradecer Isso. a direção do Hotel São José que está cedendo espaço aqui pra gente. Aqui à frente está a Escola São José, descendo o morro, subindo a ladeira do hospital, que é assim que todos conhecemos. Eu me criei ali, na 15 de novembro. Né? Sou filho de uma viúva, porque eu fiquei órfão de pai. Eu tinha 6 anos de idade. Meu pai foi vítima de um acidente aéreo, que ficou muito conhecido no Acre, em 72, onde morreram praticamente os principais comerciantes de Cruzeiro do Sul, porque eles viajavam tudo junto para fazer a compra em São Paulo. E também faleceu Dom Jocondo Maria Brotti, né? Um acidente que foi em Sena Madureira. O avião saiu daqui, pousou em Tarauacá. E em Tarauacá teve um passageiro ilustre que disse: eu não vou seguir essa viagem, que era o Dólar, o famoso Dólar, muito conhecido em Cruzeiro. Ele disse: não, ele era primo do meu pai. Rapaz, eu não vou mais nessa viagem não, porque o avião deu um prego.
lá em Tarauacá. Deu Deu prego. Deu prego. Teve que pernoitar. No outro dia seguiu viagem, parou ali em Feijó, que era do lado, mas não tinha estrada. E foi para Sena Madureira. Isso foi no dia 28 de setembro, no aniversário da cidade. E ao decolar de Sena Madureira, né? Sena Madureira fazia o aniversário no dia 25 de setembro. Então, o bispo da cidade, da diocese, né, daquela região do Alto Acre, do Purus, etc., que era Dom Joaquim, embarcou de volta para Rio Branco e não chegou. Né? Então, todos morreram, todos faleceram. Então, essa tragédia marcou um pouco a minha trajetória e a minha vida. Porque, então, minha mãe ficou viúva. E aí, já pela caridade da Igreja Católica, né, eu fiz o Jardim da Infância, num jardim que tem ali no Instituto Santa Teresinha, à frente. E, a partir do famoso adiantado, para fazer o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e o primeiro grau completo, eu fiz aqui na Escola São José. Então, eu estudei aqui. E esse contato com os irmãos maristas me fez frequentar o juvenato, que fica logo ali adiante. Sim. E naquele juvenato... E nesse momento o caminho religioso passava na sua cabeça. Passava na minha cabeça e eu fiz a opção religiosa. Sim. Né, para fazer o juvenato e entrei e me internei ali no juvenato com os irmãos maristas. Eu fiquei 5 anos nos irmãos maristas. Fiz os votos. Nossa. Inclusive, né, iniciei já fazendo os chamados votos temporários como irmão marista. E foi aí que eu me encontrei com Tarauacá, porque... Peraí. Você está me dizendo que você fez os votos, a carreira religiosa era uma realidade, aí você foi para Tarauacá e tudo mudou? Tarauacá é uma... Porque Tarauacá já tem, né? Tarauacá tem uma trajetória. Uma história. Me explica, vai. É porque a congregação abriu uma casa em Tarauacá, dos maristas. Hoje é até um posto de gasolina, onde era a casa dos maristas, né? Em frente à Secretaria de Produção, ali em Tarauacá. E nós fomos fundar esta casa. Eram 2 irmãos maristas aqui da região, muito conhecidos, o irmão Braz. Né? Irmão Braz, cheguei a conhecer o irmão Braz. Né? Professor de inglês. Sim, professor Braz. de inglês. Até hoje mora ali no Gregório, inclusive. Continua em Tarauacá, mora ali na Vila São Vicente, na cidade. ali no Gregório. Né? E o irmão Luiz, que era um músico, um professor músico, né? Um irmão marista músico, né? A gente chamava ele de Cebolinha, né? Ele tocava sanfona, tocava teclado, era um grande músico. E na época eu, mais o Moisés Diniz, que éramos irmãos maristas, acompanhamos a abertura da casa dos irmãos maristas, e por isso que eu fui morar em Tarauacá. Isso já foi no ano de 1985. Nós estávamos naquele movimento da abertura democrática. Sim, sim. Né? E nesse período, Direta já. isso, já, né, aquecendo o movimento, né, das diretas e a luta política muito intensa, você tinha a organização dos setores da sociedade, e eu como professor, estava iniciando a minha carreira de professor, né, fui contactado, na verdade, por um padre de Rio Branco, né, que hoje é ex-padre, chamado Manuel Pacífico da Costa. Manuel Pacífico depois veio a ser deputado estadual pelo MDB, que era o grande partido de oposição naquela época. E o padre, juntamente com o professor Pascoal Muniz, foram a Tarauacá porque souberam que tinha uns 2 irmãos maristas lá que eram se metidos meio a revolucionários, né? Faziam um movimento com a juventude. Nesse tempo você já tinha embasamento teórico, já tinha lido Karl Marx? Não. Os contatos eram muito iniciais. Sim. Eu tinha tido, quando eu fiz o noviciado, nós tivemos que fazer uma parte da nossa formação marista em Porto Velho, eu tive contato com o movimento mais progressista da Igreja Católica. Então, Leonardo Boff, Clodovis Boff, né? Eu já era, digamos assim, um militante da teologia da libertação. E ali os primeiros contatos com os movimentos sociais e também com o marxismo. E ao voltar como marista e ao ir para Tarauacá, né, essas sementes começaram a germinar naquela comunidade. E a gente começou a fazer esse trabalho sindical em Tarauacá. Eu fui fundador do primeiro, organizador e fundador do núcleo que veio a se chamar depois de Sinteac, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Tarauacá. Eu fui o primeiro presidente. E o PCdoB? Onde é que entra nisso? Como é que vem o PCdoB? Pacífico e Pascoal. Esse ex-padre e esse professor sindicalista,
Pascoal era o presidente da ASPAC, que depois virou Sinteac, que é a Associação dos Professores, e eles eram militantes do PCdoB. E nos convidou a fundar o PCdoB em Tarauacá. E eu, juntamente com o Moisés, fundamos o PCdoB em Tarauacá. No ano seguinte, os maristas descobriram essa nossa militância e aí ficou incompatível. Atividade religiosa com atividade política. Porque eles não queriam que a gente fosse sindicalista, na verdade, naquela época. Né? Havia uma visão mais conservadora da igreja dessa região do Juruá, diferente da igreja da região do Alto Acre e de Rio Branco, eu não vou longe, não. Que era o Dom Moacir, o bispo, cuja militância, digamos assim, das comunidades eclesiásticas de base era incentivada. Aqui era limitada. E, nesse sentido, pela incompatibilidade, então a gente deixou a congregação depois de um ano, quando era para fazer a renovação dos votos, e eu retornei para Cruzeiro do Sul e continuei a minha militância aqui. Aqui fundei o Sinteac de Cruzeiro do Sul, que antes era a ASPAC, virei o seu presidente, e daí veio a trajetória da militância política. Edivaldo, também fundei o PCdoB. Esse olhar conservador para o PCdoB, a gente está no século XXI, 2022, e ele ainda é muito presente no Acre. Não sei se você discorda, pode discordar. Muito presente. Mas, por exemplo, uma coisa que eu queria te perguntar. Comunista come criancinha? Por exemplo. Porque, eu passava horas tentando explicar para as pessoas que nem comia criancinha, nem matava o velho para fazer botão dos ossos. Nem invadia a terra de todo mundo. Nem ia tomar. Porque tem muita gente que pensa isso, é sério. Se alguém tivesse 2 galinhas, o cara chegava e tomava uma. Essas histórias assombravam as pessoas. Eu conheço muita gente que até hoje acha assim, olha, se o Partido Comunista vencer, ninguém mais vai ser dono de nada. Vão desapropriar o Estado. Primeiro que no comunismo idealizado mesmo, nem a figura do Estado existe. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Eu tenho um amigo que diz, por exemplo, e é uma teoria que eu desenvolvi com ele, que roqueiro e comunista é duas raças que só existem em Nárnia. Não existe. Diz que o roqueiro, ele finge de roqueiro, naquele ouve a Marília Mendonça, ele balança o pezinho. Assim, né? E o comunista, na primeira oportunidade que tem, ele compra um relojão, ele bota um paletó. Essas caricaturas que se fazem do militante da causa socialista é justamente para você fazer o trabalho, né, que hoje as fake news fazem. Né? De desconstrução. Desconstrução. Então, se o militante da esquerda comprar um carro, o cara já diz, opa, que negócio é isso? Né? A gente quer conforto para todos. Né? O problema da direita conservadora e da burguesia brasileira é de que ela não só se contenta em ter, ela também luta para que os mais pobres não tenham o mesmo. Né? Eles são tão atrasados do ponto de vista da sua concepção que eles nem apostam no seu próprio negócio. Porque quando os pobres têm algo, eles gastam, inclusive nas fábricas, nos comércios, e consomem aquilo que a direita produz. Então, ela é tão egoísta, ela é tão mesquinha, que ela quer que os que não têm continuem não tendo quase dizer nada. Que a ascensão incomoda, por exemplo, alguém que é pobre, teoricamente ascende socialmente, isso incomoda? Não admitem isso. O preconceito que nós temos hoje. No Brasil, que não é só no Acre, contra o Lula, é por quê? A gente vai falar do Lula. Né? Como é que se admite que um operário com a trajetória, né, um retirante com a história e a trajetória de Lula fique, né, sendo o maior líder da América Latina e sendo o cara mais respeitado no mundo? Isso leva a pânico, não só a direita conservadora. Incomoda metade das pessoas que veem o Lula dessa forma, mas, por outro lado, tem uma outra metade, praticamente, do país hoje, que vê o Lula quase que como um anticristo. Né? Então a gente está vivendo uma... Porque a forma de desconstrução dessa liderança popular tem que ser pelos caminhos que possam atingir os mais pobres. E uma das formas de atingir os mais pobres é através dessa pregação de que ele é anti-igreja, vai fechar as igrejas. E aí tem toda a coisa da discussão em torno da corrupção, que não cabe a gente dizer aqui se houve, se não houve corrupção, se Lula fez parte ou não da corrupção. Eu costumo dizer, e a gente vai falar, eu já estou adiantando o Lula, a culpa é minha. Mas a gente vai falar a respeito ainda mais à frente também da questão do Lula, mas essa coisa da corrupção, que é o que todo mundo alega, né? Lula ladrão, Lula corrupto. A corrupção no governo do PT, para mim, ela é evidente. Ela aconteceu. Você pega a questão da Petrobras, por exemplo, pessoas tiveram que devolver dinheiro, houve corrupção.
contra o Lula hoje não existem processos. E eu estou me baseando pelo que está na lei. Porque para mim, culpado é quem foi transitado e julgado. Ninguém é culpado até transitado e julgado. Me corrija se eu estiver errado. Mas parece que tem um grupo que quer discutir corrupção nessa eleição. E esse grupo não defende a eleição do Lula. E tem um grupo que vê a coisa como uma discussão de formação de sociedade. E esse sim parece que defende a eleição do Lula. É por aí. Olha, a elite brasileira fez um pacto para tirar o Lula das eleições, na eleição passada. O pacto passava por você carimbar na testa do Lula a corrupção. Essa elite é a elite que mais conhece de corrupção, porque ela é a maior beneficiária da corrupção. Sim, e num governo gigante com vários membros, a corrupção existiu. Né? Isso É só pegar os resultados fato. Das denúncias feitas, das prisões e da corrupção comprovada. Qual foi o partido mais corrupto do ponto de vista do volume de recursos desviados na Petrobras? Foi o PP, do Ciro Nogueira, que é chefe da Casa Civil do atual presidente da República. Foi também o partido com mais gente indiciado na Lava Jato. Mas aí, qual é a nota de rodapé sobre isso? 0. Porque o alvo era outro. Era preciso transferir a responsabilidade de tudo o que aconteceu no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto escalão do governo do Lula para o Lula, para retirá-lo da disputa. Porque o problema não era a corrupção. Porque se o problema fosse a corrupção, o Bolsonaro e seus filhos todos estariam presos pelos crimes que cometeram, e é do conhecimento de todos. Mas o que existe de prova? A rachadinha, que foi transitado e julgado? A rachadinha tem provas. Não foi transitado e julgado ainda. Não foi transitado e julgado porque, inclusive, transferiram todos os delegados. Todos os delegados que estavam investigando foram transferidos. Né? Então, uma coisa é você investigar a corrupção, outra coisa é você dizer assim, não existe porque eu não deixei investigar. Né? Não deixei investigar. Porque a questão central não era a corrupção. Né? E o Brasil hoje está discutindo outra coisa. Tentam discutir a corrupção, mas o que o povo brasileiro está passando mesmo é fome. O que está em jogo hoje é como você botar esse país para voltar a incluir os mais pobres no orçamento. Edivaldo, eu ouço muito na rua, já ouvi várias vezes, eu sei que você também, assim, política, eu não quero saber de política não, política é tudo ladrão. Aí eu falo assim, não, tem gente boa lá, tem, mas quando chega lá se corrompe. Não, é o sistema que é sujo. Você já ouviu muito isso, não Essa já? é uma das formas. Já ouviu muito isso. Todo dia. Essa é uma das formas de você desacreditar a política. Porque quando você leva as pessoas a terem ojeriza pela política, que essa é uma tática da direita conservadora, você faz com que aqueles que são os profissionais da política, inclusive aqueles que tramam cotidianamente para poder ocupar os espaços de poder, tomem de conta do pedaço. Então é sempre bom fazer com que as pessoas, inclusive pessoas com grandes condições de ocupar espaços da política, etc., fiquem com esse preconceito, tenham ojeriza política. E quando você faz isso, você vai consolidando uma visão de enfraquecimento da democracia. Porque não existe democracia sem participação efetiva dos cidadãos. Muita gente dentro da... Na hora que você criminaliza a política, você está criando o ambiente mais propício para você romper com o processo democrático. Deixa eu te falar, eu já ouvi de muita gente, mudando já um pouco de assunto, acabei entrando na questão do Lula, mas eu ouço, até no âmbito da esquerda mesmo, de pessoas que falam a respeito do partido. A gente sabe que a esquerda acriana vive um momento... Fica à vontade. A esquerda acriana vive um momento bem complicado no que diz respeito a mandatos, a poder, né? Foi praticamente varrido em 2018. Você já está sendo chamado de último dos moicanos. Agora, nessa eleição, a gente vai já falar disso. Mas a pergunta que eu te faço, eu já ouvi muitas críticas a figuras como você, como a Perpétua, como Jorge Viana, como, vamos lá, deixa eu pensar no outro nome. O Jorge Viana agora meio que jogou a toalha. Né? Mas figuras emblemáticas do campo da esquerda no Acre, de dizer que vocês são sempre vocês. Vocês brecam a renovação, não está renovando. Por que novos nomes não surgem? No PCdoB, por exemplo, por que a gente está, depois de tantos anos, tantos mandatos, ainda falando os nomes que vêm à tona é você, a Perpétua, o Márcio Batista foi vice-prefeito da capital, mas não renova. O nosso partido é o partido que mais apostou na renovação. De onde surgiu Moisés Diniz? Lá contigo. É um que começou lá contigo, lá em Tarauacá. De onde surgiu? Do processo de renovação política, eu era o único parlamentar do Estado, eu digo, não, tem que botar 2.
E na primeira eleição dele, eu votei nele, eu era candidato. Foi esse PCdoB que deu a oportunidade para ele ser candidato a deputado federal. E ele assumiu, inclusive, como deputado federal. Sim. Depois ele optou por não ser candidato à eleição, porque ele achava que naquela eleição ele não tinha chance da eleição e pediu para o Perpétua retornar para ser candidato. Para você ver essas histórias do monopólio, como não é bem assim. Como não é bem assim, né? O Genilson foi candidato por um incentivo desse que está falando aqui. Deputado estadual primeiro. Jovem, tinha acabado de chegar da sua formação de Cuba. O que arranjou? A vaga e a faculdade para poder o Genilson fazer em Cuba, fazer medicina, como um bom médico que ele é. Foi o PCdoB, eu. E depois ele foi estadual. Por uma vez. E por que saiu? Candidato. O Genilson saiu do PCdoB. Decisão dele? Não, porque ele achou que para ele fazer uma disputa majoritária, não dava para carregar todos os pesos e os preconceitos que os comunistas carregam nas costas. A história do comer criancinha. Não. Essa é a verdade. Ali tinha um caminho mais largo, as pessoas têm muita restrição, muitas resistências, etc. Entendi. Então, os últimos dos moicanos é porque também são coerentes do ponto de vista de continuar na mesma trincheira. Continuar na mesma trincheira. Quantas convites eu não já tive? Quantas pessoas já não chegaram para mim e disseram, rapaz, se tu saísse desse partido, tu tinha condições de galgar novos espaços, etc. Mas você acha que o processo de renovação é lento? E eu não falo só do PCdoB, não. O processo, eu já ouvi a respeito do Jorge Viana também. O processo de renovação do Marcos Alexandre agora, depende, é uma renovação. Depende do momento político. Eu vou lhe dar um exemplo de grande renovação e de grande sucesso que nós tivemos numa das eleições municipais em Rio Branco, onde nós apostamos total na renovação. Márcio Batista e Marcos Alexandre. Ariane Cadacho e Pascal Calil, 3 vereadores da capital, tudo de uma nova geração, todos pelo PCdoB. Todos pelo PCdoB. É legal falar nisso, que a gente responde essas coisas, é legal que você pode comentar aqui, a gente pode ouvir de você essas coisas, porque são coisas que a gente ouve, que fala nos bastidores. Pô, mas o problema é que quando o tempo começa a ficar cinzento, quando as dificuldades começam a aumentar para o nosso campo, para a própria esquerda, são poucos os que ficam resistindo. Então vamos lá, vamos voltar para o último dos moicanos. Foi todo mundo, eleição agora, ficou o seu mandato, não é no PCdoB, é no campo de esquerda, no Acre, ficou o seu mandato. Qual o preço disso para você, enquanto parlamentar, no ano que vem, provavelmente? E qual a percepção que você teve dessa derrota, que eu posso chamar de uma varredura, né? Semelhante a de 2018 ou até pior? Olha, o resultado dessas eleições para a esquerda acreana foi um desastre. Literalmente. Né? Eu, em nenhum momento, vou me vangloriar porque fui o último dos moicanos. O sobrevivente, porque ninguém quer ficar nessa situação. Gostaria muito bem de estar acompanhado ali de outros colegas deputados, como Daniel Zen, que é um grande parlamentar, de estar junto com o Jonas Lima, que desistiu de fazer a disputa eleitoral, do Cesário, que é presidente do PT, né? E de outros camaradas nossos. Eu tenho um amigo que disse que se o Cesário fosse eleito deputado, ele ia passar a assistir com um programa de televisão, os debates da Câmara todo dia, só para as confusões. Ia aprontar. Um abraço também para o Cesário, convidar ele para sentar aqui com a gente. O Cesário é sempre um papo maravilhoso. Não, esse resultado foi muito ruim. Mas um resultado ruim, ele tem motivações. Foi essa onda conservadora bolsonarista que ajudou esse resultado ruim? Também foi. Mas não foi só isso. Houveram erros cometidos no nosso campo, na montagem da nossa estratégia. Nós não aplicamos no Acre sequer a receitinha do Lula. Olha o que Lula fez no plano nacional. Nós estamos gravando essa entrevista e ainda não houve o segundo turno das eleições. Mas ele, primeira medida foi ampliar a sua aliança. Ele foi buscar o Alckmin. Trouxe para o campo, filiou-se lá no PSB. No entorno dele estava o PSOL. No entorno dele estava a Rede. E a esquerda saiu com o PT. Você está falando isso de novo? No Acre, a gente não... No Acre. Jorge Marcos. O Lula, inclusive, dizia, citando sempre Paulo Freire, disse que era preciso juntar os divergentes
para combater os antagônicos. Os antagônicos. O que é que aconteceu no Acre? A gente não conseguiu... Teve muita demora também não, a gente na escolha do A gente candidato? não juntou nem os parecidos. Nem os parecidos. Nem os parecidos. Ó, A gente não juntou o PSOL, a gente não juntou a Rede, a gente não juntou o PSB. Começou a perder ali quando não traz o PSB? Olha, quando você faz uma aliança E estreita... demorou, repito a pergunta, demoraram a definir candidatura? Demais. PCdoB, isso está registrado nos nossos debates, isso está registrado nas conversas. Eu tenho, inclusive, registro das reuniões. Nós defendemos o tempo inteiro que a candidatura da nossa federação deveria ter sido decidida no ano passado, para que a gente pudesse, a partir dessa decisão, construir chapas competitivas, construir um arco de aliança o mais amplo possível, inclusive buscando, nós defendemos, inclusive forças do centro. Eu defendi, inclusive, que a gente buscasse o próprio PSD do Petecão para trazer para uma aliança nesse nosso campo. Inclusive, algumas conversas foram feitas nesse sentido. Sim, isso foi muito ventilado na imprensa. Foram feitas nesse sentido. Então, por falta de uma decisão, nós adiamos a construção, nós adiamos... Competindo contra um adversário que era candidato à reeleição desde sempre. Sim. Né? Eu aprendi que na política, o coxo, quem está fora do poder, tem que partir na frente. Nós fizemos justamente o contrário. O poder partiu na frente e nós fomos os últimos a nos apresentar, no último dia das convenções. Então, isso não permitiu formatar, digamos, um arco de aliança mais, digamos assim, mais competitivo e nem montar um time competitivo para as eleições. Melhores chapas, mais fortes, tanto no estadual quanto no federal, você está falando. Se eu apresento um time frágil, eu não posso esperar um resultado diferente. Não posso esperar um resultado diferente. Interessante. Agora, por que o governador Gladson Cameli, que a gente acompanhou todo o processo eleitoral agora aqui no Acre, e muita gente apontou vários problemas, defeitos, e é a função mesmo, quem está no poder geralmente é alvo e é vidraça, isso aí, se fosse o contrário também será estaria sendo sempre apontado, assim. será sempre assim. Mas na sua leitura, por que ele, depois de 4 anos, onde teoricamente tem um desgaste natural do mandato, conseguiu se eleger com um percentual ainda maior e sem a força das alianças que antes ele tinha? Por que ele é tão popular? Essa é a pergunta. O Gladson teve... A palavra, não vou utilizar sorte, porque talvez não seja a palavra mais adequada. Mas ele contou com a blindagem de um acerto, de um posicionamento político dele, que foi, digamos... O não negacionismo na pandemia. Pronto. É isso, né? A postura dele na pandemia trouxe uma blindagem. Porque essa postura, como não sendo negacionista, ele não acompanhou a postura, inclusive, do seu ídolo nacional, Bolsonaro. Ídolo nacional? É ídolo. Isso é ídolo. Você que está dizendo. É ídolo dele, Tá bom. bolsonarista. Né? Ele não acompanhou essa posição e, com isso, o colocou numa relação de muita solidariedade com o povo. Sim. E isso foi utilizado por ele, do ponto de vista político, como blindagem para todos os outros problemas. Eu não consegui fazer isso por conta da pandemia. Eu não consegui fazer aquilo por conta da pandemia. Então eu tive esse problema por conta da pandemia. Não sei mais o quê, por conta da pandemia, etc. Isso o blindou. E os seus adversários, na hora de estabelecer os rompimentos, fizeram rompimentos numa disputa que ficou parecendo para a grande maioria do povo como alguém que está querendo tomar o cargo para si. Você sabe que são duas blindagens, né? Tem a blindagem da pandemia e tem a blindagem da herança maldita. Porque o governador passou o primeiro mandato inteiro alegando que pegou estado de situação muito difícil, com salário atrasado, então são as duas blindagens. Não, você me desculpe uma coisa aqui que a gente precisa dizer. Já fazem... A herança chamada herança maldita serve no primeiro ano. Mas a blindagem mesmo que segurou tudo... Foi a da pandemia. Não, foi a da pandemia e a da imprensa. Não. Nunca se gastou tanto para blindar um governador com mídia como se gastou na gestão do Gladson. Ninguém fala mal, é isso? Ninguém fala mal e nem conta quanto é que recebe.
Os valores são extraordinários. Ano passado... Aqui no Acre da Hora a gente não recebe nada, tá, gente? Então a gente pode falar à vontade, tá todo mundo tranquilo. Ano passado... Por quê? Mas porque eles eram os maiores críticos. Quando o governo da Frente Popular, pela primeira vez, gastou 10 milhões no ano com verbas de publicidade, campanhas de publicidade, toda a manutenção do sistema público, sabe o que aconteceu? Virou um escândalo. Ano passado foram 17 milhões, fora os 25% de aditivos. Então você teve uma blindagem também. Os sites... Você teve uma blindagem dos sistemas de comunicação no estado inteiro para não tratar dos problemas. A comunicação, obviamente, que essa relação comercial ela é legal e totalmente tranquila. Isso é muito importante. Daí a você não praticar jornalismo, aí é uma outra questão. Agora você tem um discurso, por exemplo, aqui em Cruzeiro do Sul. Vamos pegar aqui. Eu estava escutando rádio ontem, uma determinada rádio da cidade, com aquele problema que nós tivemos na BR-364. Né? Do caminhão? Do caminhão que deixou... 3 dias. Onde todos sabem que o governo federal abandonou a BR-364, não está botando dinheiro, que nós tivemos um relator do orçamento que não botou dinheiro para a BR-364, que o governador, com todo o seu prestígio, com a sua bancada federal, os seus senadores, que elegeu todo mundo, não conseguiu fazer a recuperação da BR-364 e a blindagem da comunicação, e o comunicador ainda bota a cara e o peito, dizendo, não, mas esse problema não é um problema de agora. Depois de 4 anos de você não botar recursos para poder livrar a cara do governo, do governador e do Bolsonaro. Uma hora vai ter que acabar. E a gente, é importante lembrar... Essa máscara vai cair em breve. É uma questão de tempo. É importante dar a César o que é de César e trabalhar com fatos, né? A situação da BR-364 hoje é muito complicada. E eu te diria, inclusive, não sei se você concorda, que pela primeira vez, desde que abriu, me corrija se eu estiver errado, vocês podem pesquisar aí também em casa, abriu pela primeira vez com asfalto no governo Tião Viana, né? Foi a primeira vez que foi aberta, de inverno a verão. Isso, ela ficou inaugurada nunca foi. Inaugurada pronta nunca foi, mas a aberta de inverno a verão foi no governo Tião Viana, não é eu que estou inventando, pode pesquisar aí. Do governo Tião Viana. E me parece que nunca esteve tão perto de no inverno fechar, porque as notícias que se tem é que os recursos, se vierem, virão para o ano que vem, e a situação para esses meses agora de dezembro, novembro... O inverno nem começou e ela já ficou 12 horas fechada, porque bem complicado. Uma carreta atravessou, 12 horas fechada. Tem vários pontos de estrangulamento que poderão apartar, porque não foram feitas nenhuma obra de prevenção no verão. Agora começou o inverno. O rigor do inverno ainda está por vir, então é muito perigoso e, aliás, é um colapso, seria um colapso. Sim. Né? A interrupção desta BR para as comunidades aqui de toda a região do Tarauacá, do Envira e do Vale do Juruá. Vamos fazer agora uma reta final, o diretor aí já me passou o contato de que a gente já está se alongando, porque o papo é bom demais, a gente vai conversando e... Vamos. E é legal, e isso a gente vai fazer aqui no Acre da Hora, você que está sabendo, eu fiz uma brincadeira agora aqui com relação à imprensa, nesse sentido, eu costumo dizer, as relações comerciais, elas são fundamentais e importantes para qualquer veículo de comunicação. E legítimas, e obviamente aqui no Acre da Hora a gente vamos trabalhar e trabalhamos com relações comerciais também. Mas ela não pode impedir da gente fazer o verdadeiro jornalismo, é isso que a gente vai buscar fazer aqui sempre. Então qualquer convidado, hoje o nosso convidado aqui é o Edivaldo Magalhães, vai poder sempre falar o que quiser, a gente também coloca aqui, quando for para colocar fato, coloca fato, quando for uma coluna de opinião, ou um programa de opinião, também coloca opinião, respeitando os nossos profissionais, todos eles fazem parte do site. Edivaldo, eu queria te pedir agora para a gente fazer uma reta final rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está estourando. Vamos lá. Eu queria falar rapidamente de Perpétua, a sua esposa. Eu queria fazer uma pergunta de cunho pessoal. Eu queria saber como é 2 deputados, duas pessoas tão ligadas à política, serem casados e chegarem juntos em casa. Vocês discutem o parlamento quando vocês se encontram em casa? Olha, a gente evita. Evita? Porque a gente é tão consumido pelas atividades parlamentares, né, que às vezes a gente conversa mais sobre a política pelo telefone do que em casa. Porque você tem pouco tempo, né, para cuidar de outras coisas, inclusive de tratar das questões da família. Né? Mas como a vida de militante, se chegar uma visita, aí a política vem para a mesa. Como é que ela recebeu ser tão bem votada, como ela foi, muito bem votada, e não ser reeleita? Como ela recebeu isso? Olha, ninguém fica bem emocionalmente quando perde uma eleição. A viagem de balsa nunca é legal. Nas condições, inclusive, de um mandato muito produtivo, né? Perpétua virou uma referência
da política do Acre no plano nacional. Goste ou não do que se trabalha, uma coisa é fato, o mandato de Perpétua Almeida é um dos mais participativos. Dos mais participativos. Atuantes. Agora, se você gosta ou não da forma como ela atua, é outra questão. Tinha uma base de boas condições para a eleição e acredito que ela é uma dessas vítimas de uma regra esdrúxula, mas também vítimas desse atraso da montagem do nosso time. Né? Entendi. Faltou tão poucos votos para poder... Ou seja, uma chapa de deputados mais forte, mais robusta, provavelmente ela estaria eleita. Na medida que você amesquinha o debate da disputa interna, você esvazia as oportunidades e as possibilidades de votação, você, ao invés de favorecer o seu candidato, você prejudica o todo. O que é que você tem a dizer para quem diz assim, o PT, o PCdoB, a esquerda, a federação, se o Lula perder, porque pode acontecer, está a dias da eleição, né, uma eleição muito acirrada, se mostrou no primeiro turno assim, se o Lula perder, a esquerda está morta no ar. O que você tem a dizer para quem diz isso? Olha, muita gente já decretou essa morte, esse sepultamento em vários momentos. Quando termina a eleição, que há um revés, quando perdemos a prefeitura de Rio Branco, lá atrás, quando o Jorge Viana não fez o seu sucessor com o Marcos Afonso, diziam que estava morta. Depois a gente ressurgiu e governou o estado do Acre. Né? Quando 18 teve aquele resultado, acabou. E nós fizemos uma disputa. Agora diz que está bem pertinho de se acabar, porque só sobrou um. Não é assim. A política tem essa riqueza, essa dinâmica de quando as coisas parecem tão favoráveis para um campo, de vez em quando o mundo desaba e as coisas mudam. Então o que a gente tem que ter é paciência e persistência. A gente tem que ser firme e paciente. Eu sou daqueles de que quando a gente sofre uma derrota, eu não desisto da luta do nosso campo. Não vou procurar mudar de lado para arrumar uma boquinha. A gente tem que continuar aqui na trincheira, aguardando os próximos episódios e construindo possibilidades para próximos capítulos. Um ping-pongzinho para a gente finalizar. Sabe bem como funciona, né? Eu falo um nome, você vai me dizer uma palavra ou uma frase, rápido e curto. Uhum. Eu vou começar, você me inspirou aí com a sua frase final. Moisés Diniz. Um amigo que eu lamento as opções que ele adotou. Perpétua Almeida. Companheira de vida e camarada. Jorge Viana. Uma liderança política importante para o Acre. Gladson Camelim. Um governador que não sabe governar, mas sabe ganhar voto. Jair Bolsonaro. Um desastre para o Brasil. Uma página que vai ser virada. Luiz Inácio Lula da Silva. A maior liderança dos trabalhadores da América Latina, uma referência para o mundo. PCdoB. Partido da minha vida. Edivaldo por Edivaldo. Dedicado, persistente. E sonhador, viu? Dedicado, persistente, sonhador. E a gente agradece demais a tua participação. Quero deixar aqui a câmera mais uma vez para você se despedir dos nossos internautas, da galera que acompanha a gente aqui no Acre da Hora. Muito obrigado, Edivaldo. Foi um prazer bater esse papo contigo e volte sempre aqui para a gente conversar. Muito obrigado, digo eu. Né? Agradeço a toda a audiência, né, do site. Né? E o Acre da Hora certamente terá uma vida longa, é o que eu desejo. Né? E parabéns pelo jornalismo, viu, Arnon? Você sabe fazer aqui a boa provocação. E quando a gente é bem provocada, a entrevista fica quente, fica boa. É isso aí, valeu. Esse foi o nosso Personalidades de hoje. Acesse lá acredahora.com.br, você vai receber também contatos, vai receber também as informações diariamente, é o Acre todo num só lugar. Acre da Hora, aquele abraço e a gente volta com outras personalidades a qualquer momento. Vamos fazer o programa semanal ou quinzenal, vamos ver ainda, mas voltamos a qualquer momento com mais personalidades aqui no www.acredahora.com.br.